Fernanda, eu sou do curso de licenciatura em Pedagogia, estou no 5º semestre e essa é a minha colega Vilmara Santos Sampaio, Pedagogia, 6º semestre. Eu sou Edna, também no curso de Pedagogia, 6º semestre também. E estamos aqui hoje no Centro de Formação de Professores para falar um pouco sobre a temática da educação indígena a partir das nossas experiências e conhecimentos adquiridos pelo na optativa Educação Indígena, com a professora Fátima, e também a partir de leituras que fizemos a partir do tema. Vamos falar um pouquinho da temática e do que foi a experiência de aplicar os questionários com professores de educação básica. Em relação à optativa Educação Indígena, eu me considero uma pessoa antes da optativa e depois, sobre a temática indígena. Eu tinha aqueles preconceitos em relação aos índios. Eu achava que índio só era para andar lá num lugar isolado, para ficar, muitas vezes para não ter acesso à escola, que era um povo atrasado. Mas hoje, a partir das discussões, da leitura de textos, eu vejo os indígenas com outra visão, uma visão correta. E eu também vejo que se eu tivesse tido essa educação como certa dos índios, eu seria outra pessoa hoje em dia, porque eu via nos livros didáticos, como era representado o índio no livro didático, e eu achava normal que era aquilo mesmo, e hoje não. Eu tenho um olhar crítico sobre essas questões. Eu tento refletir quando eu vejo alguém falando que índio não pode ter celular. Eu não, o índio também é gente, e o índio não, a gente que invadiu o território, os brancos, os europeus que vamos dizer assim, que roubaram o território deles, que na verdade eles já moravam aqui e tudo. E acho que também o índio também tem muita coisa para ensinar pra gente. Como a professora Fátima sempre fala nas aulas, que os índios não é como a gente, que a gente pensa só no lado individual, no nosso próprio nariz. E os índios não, tem a questão da coletividade. Tudo que eles fazem é para ajudar a comunidade, e eles trabalham juntos para conquistar algo, para tudo. E é interessante quando Itamar Freitas, em 2010, no seu texto Experiências do Povo Indígena no Ensino de História, quando ele aborda a Lei 11.645/2008, né, sobre como abordar em sala de aula, sendo que os povos indígenas já foram os primeiros a estar aqui no Brasil. E por que começar falando dos portugueses, dos europeus, né? E aí ele fala também, contribui quando diz que você conhece a história ou alguma prática que diz sobre o encontro que aconteceu entre os povos indígenas e os não indígenas, né? Citando até uma pergunta. E também contribui quando diz assim: e dos portugueses? Vocês sabem o que? Vocês sabem, tem na memória basicamente sobrenome, datas, enquanto dos índios não se tem nada. E também reforça quando diz o valor que o índio tem, né? E que é um direito do aluno, e por que não dizer dos nossos filhos, de ter esse acesso a essa cultura. Porque o mundo não se torna único, né? Ele tem valores, tem culturas diferentes, e que a escola tem a obrigação, né, de abordar tanto para os alunos, né, como a diversidade para essas pessoas que estão nesse espaço de conhecimento. Isso, e uma problemática para ensinar história na educação básica, nós como estamos no Centro de Formação de Professores, seria falando a partir dos índios e não a partir da chegada dos portugueses. Tomar como ponto de partida, por exemplo, você sabe a quantidade de povos indígenas que existem. E aí pode começar a partir de que hoje, atualmente, nós temos mais de 800 mil indígenas no Brasil, falando mais de 105 línguas, e ainda mais 305 etnias, falando a partir disso. E quando pensamos na temática educação indígena, e se formos pensar na educação indígena, temos que primeiro refletir que vai para além de escola.
visão de educação que está diretamente relacionado com a cultura, com a identidade, com a língua, com o território dos povos indígenas. E uma proposta que tem hoje de educação indígena é considerar eles a partir dos territórios étnicos educacionais. Então é uma discussão que existe na temática da educação indígena, onde a divisão das escolas, dos territórios, não se dá a partir da divisão política que nós temos hoje da nossa federação, que é Estado, município, mas pensar numa educação a partir dos territórios. E atualmente temos 14 territórios instituídos, territórios étnicos educacionais, sendo que 22 estão em implantação. E como é organizado isso? Por exemplo, nós vamos ter territórios que existem mais de 6 povos indígenas num único território, e aí vai tratar sobre a particularidade de cada um. Vai ter território que abrange povos que vai mais de um estado, por exemplo, tem um território que tem povos da Bahia, de Pernambuco, de outros estados também. Então é muito particular da educação indígena. Então, pensar a educação indígena é uma coisa muito ampla, pensar as particularidades, para que a gente pode estar vivendo, trazendo essa cultura do pensar indígena, como as colegas já falaram, é uma outra perspectiva, uma outra visão que se tem, o princípio da coletividade, os conceitos que eles têm de território, de língua, de como tudo isso está implicado na educação, e trazer e valorizar essa educação é estar mostrando toda essa riqueza cultural que existe dos povos indígenas. E também está valorizando para que não possa existir como existe até hoje, né? O genocídio que existe até da língua dos povos indígenas e do que foi a história do Brasil, esse extermínio que aconteceu dos povos indígenas. E também uma outra coisa, perspectiva que devemos trazer é desnaturalizar essa coisa de que não existe a discriminação social, né? Racial desses povos. Primeiro a gente precisa detectar esse problema para estar trabalhando em cima disso aí. E falando, né, vamos falar um pouquinho agora da nossa experiência de ter aplicado o questionário, né? E a partir das perguntas, nós vimos que muitos trabalham a temática da educação indígena em sala de aula, já outros não trabalham, e a maioria vai trabalhar numa única data, trazendo uma visão deturpada disso. Então, trabalhar a educação indígena é estar a todo tempo cuidado, que não vai ser uma concepção de educação como a que nós temos, só de escola. A escola vai estar implicada diretamente com a comunidade. E pensar também em educação indígena, não só na educação básica, mas desde o nível básico até o nível superior. E acho que o nosso papel aqui de estar falando sobre isso é trazer essa reflexão mesmo, que os índios, eles ocupam, os indígenas melhor, né? Os grupos dos povos indígenas todos ocupam diversos espaços na sociedade. Eles ocupam as universidades, eles produzem conhecimento, são escritores, têm a sua própria história, e é preciso que se dê voz a essa história, né? Não trazer uma versão deturpada. Os índios tá em várias instituições, lugares na nossa sociedade, porém o que eu vejo é que as mídias, a mídia dominante, passam a visão errada dos índios. Quando passam em noticiários, é comum ver notícias de índio, como índio faz baderna, que índio mata a pessoa, que índio rouba, mas só mostra o lado negativo. O lado positivo, só uma visão socialista. Só pessoas que têm outra visão, a visão mais correta dos índios é que divulgam essas coisas, mas na mídia geralmente é uma visão totalmente errada. E também recentemente eu estava fazendo um trabalho de outra disciplina e a gente estava analisando um livro didático das séries iniciais. E foi predominante a questão do como o índio é representado nesses livros. São só imagens de figuras de índio com a canoa no rio, com o remo, colocar na cabeça com uma tanguinha e praticamente pelado. Só a representação do índio que, infelizmente, né, isso aí tem que ser mudado desde o início, porque vão reproduzir o quê? Sujeitos que vê os índios com essa visão errada. E também, assim, acho que a disciplina, questionar sobre o que está dado, como que é passado as histórias, nos abriu nossos olhos para ver a educação indígena a partir de uma nova visão mesmo, e entender que existem as suas particularidades e diversidades que tem que ser considerada.
Então a proposta daqui discutido é meio que desmistificar esses preconceitos que nós temos e dizer que existem uma diversidade de povos indígenas, por isso que eles não podem estar falando de um único, né, um único povo indígena, uma diversidade de língua, cada um que tem a sua particularidade, que tem a sua relação com o seu território, com sua terra, com sua comunidade, com seus ancestrais. E tudo isso está muito forte, precisa ser respeitado e pensar, né, a partir de que tudo isso precisa ser problematizado na sala de aula, nas escolas. Daí a importância da formação de professores nessa área, que os professores precisam. Falando dessa necessidade de formação de professores, nós podemos perceber que na sala de aula o professor ele vai ter autonomia de dar sua aula. Então, se ele buscar conhecimentos fora do que ele já tem e tentar incrementar esse conhecimento, vai ser de grande aproveito e de grande importância para a sala de aula. Que vamos perceber claramente isso, um professor ele que pesquisa, que ele busca trazer conhecimento para a sua sala de aula, daqueles que não se interessam pelas pesquisas. O que nós podemos perceber a partir das perguntas que nós fizemos é que só o livro didático ele não vai dar conta de abordar todo o conteúdo, uma visão, né, de história que não seja aquela visão tradicionalista, essencialista da história que escurece muitas coisas, que deixa muitas coisas de fora e que devia ser problematizado. E uma questão de grande importância quando falamos da educação indígena é de que quando os portugueses chegaram aqui, nós tínhamos um modo de organização da sociedade. E quando eles chegam, que instauram um novo modo de sociedade, é por isso que nós temos, né, o que vem refletir na sociedade que temos hoje. Nós percebemos que os indígenas, os povos indígenas, eles têm uma relação muito harmônica com a terra, com o seu modo de produção de vida. E quando isso ele vem ser destruído, isso vai acarretar nos problemas que temos hoje. Então, uma maneira de tratar esses assuntos na sala de aula é pensar o modo de organização de sociedade que temos hoje e as consequências disso em comparação com o que tinha como os povos indígenas têm. E ver que a luta da educação escolar indígena dos povos indígenas é esse direito que eles têm à terra, esse direito de se relacionar com a terra, esse modo de produção de vida que traz muitos benefícios. Um modo de relação, né, que não vai acarretar todos os problemas que temos hoje. E como nós vemos aqui, buscar esse conhecimento, trazer isso para a sala de aula e também para a vida também, aprender com eles, que nós temos muito que aprender, como a colega já foi citado aqui. Então, assim, é de grande importância termos dando valor a essa cultura, a essas culturas, a esses modos de se relacionar com a terra, com o ambiente, com o seu modo de produção de vida, como já falei. E a importância é muito grande de estarmos atentos para esse novo olhar de sociedade que poderíamos ter se levamos em conta todo esse modo de produção de vida. E é interessante que o componente educação indígena, né, para mim, como eu já atuo em sala de aula, trouxe riquíssimas informações que até então eu desconhecia. Então, só através dessa disciplina que eu tive a oportunidade de fazer o diferente, sendo que o índio, na visão, era só trabalhado em datas comemorativas. Então, esse componente ajudou a gente ter o conhecimento de abordar mais a sala de aula. E, além de ser professora, né, atuante, eu também fui uma das contempladas, né, com a entrevista realizada para a pesquisa, né? E assim a gente sente a necessidade de estar cada dia mais, né, buscando, né, até para nossa formação, né? Pierre Bourdieu tem uma frase que eu gosto muito, quando ele diz: conhecimento é poder. Então, quando você tem um conhecimento, você tem o poder de mudar a situação, né? De fazer valer a pena o trabalho que você faz em sala de aula. Então, assim, a nossa proposta foi essa, trazer uma reflexão, assim, de pensarmos a educação indígena com esse olhar amplo e não esquecendo de falar da importância dos movimentos sociais que, né, vieram impulsionando essa luta por uma educação. Nós vemos que a história da educação indígena vai começar lá naquele período jesuítico, aquela missão, né, de cristianizar os povos e tudo mais, e que agora vem com uma nova perspectiva. Eles têm os próprios sujeitos, né, da sua história podem estar contribuindo e dizendo o que eles querem da educação indígena, a princípio da coletividade, do conhecimento, da produção do conhecimento, respeitando seus saberes, a sua religião, as suas culturas. Então, acho que a nossa proposta foi essa, de trazer essa reflexão, que vocês possam refletir sobre isso, para além do que foi aplicar o questionário, para além, né, do que
que é a sala de aula, pensar isso numa coisa muito mais ampla, muito mais significativa, para pensar a nossa realidade também, que estamos dentro desse contexto, dessa realidade. E acho que aqui nos despedimos, né? Esperando que isso de alguma forma venha contribuir na aprendizagem, né? A aprendizagem vem assim, para além da sala de aula também. E aqui nós agradecemos também, né? E a importância disso aqui foi muito grande, acho que trazer essa reflexão, discutir sobre, e as meninas vão completar aqui agora aí na sala de aula, falando sobre a temática. E é isso aí, pensar ter uma nova concepção de educação, pensar que todo mundo, a educação indígena, a educação escolar indígena vai além da nossa concepção de educação e que isso é válido pensar e refletir sobre isso, para além das reflexões que trouxemos aqui, mas que outras também podem ser suscitadas de cada um que está ouvindo e assistindo. E venhamos agradecer a atenção de cada um e acho que é isso. Tchau. Mas ensaiar um pouquinho primeiro. Primeiro a gente se apresenta do componente. E vamos ensaiar sem... Então somos a equipe 7. Você vai Não. falar da equipe? Não. Não fala não. Somos alunos de pedagogia. Não vai precisar fazer de novo não, né? A gente edita. Não, eu achei que foi ótimo. Bota na agenda. Se vocês gostaram, eu amei. Eu gostei. A experiência da próxima, bem que ela disse.